E ai daquele que não obedecer, né? Paga preço. O pastor Claudemir cantou, louvou um hino, né? Cantou não, louvou um hino. Mais de 30 anos, né? É um dos hinos mais privilegiados que eu gosto. Esse hino. Não tem outro não. É profundo esse hino. Às vezes eu estou em casa, às vezes mata aquela tristeza em mim, aí eu vou ver esse hino. Acredita? Eu estava lembrando, né? No começo ele é como assim? O senhor cantava? No começo dele. Cante aí para a gente se lembrar. A minha alma estava leve no caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando ele estendeu sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minha trevas em luz, quando ele estendeu a sua mão. Maravilha, né? Se você estiver sempre na presença do Senhor, Ele sempre vai estender a mão para você. Pode acreditar. Esther abriu ali a palavra de Deus, ali em Josué. Deus falou tremendamente a ela, o irmão José, né? Para você também, viu, homem de Deus? Leva essa palavra e usa com autoridade na tua casa. Esther veio comigo agora com a pastora Simone Nube, e o cara estava botando uma música que eu nem saquei muito que música era. Ela disse que perturbou muito o ouvido dela e chegou aqui com dor de cabeça. Mas o Senhor estendeu a sua mão para ela. E a dor de cabeça e a dor de ouvido foi embora. Glória a Deus. Porque aqui no templo missionário do poder de Deus, Deus está com o poder dele. Ele disse: o pior cego é o que não quer ver. Se você não quer ver, você não vai ver as maravilhas de Deus. Mas se você crer, você verá a glória. Oh, glória! E ele disse: aqueles que vê, fique cego. Você entende? São aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, não quer crer. Às vezes o pastor, ele prega a palavra para você se alimentar. O pastor Claudemir fez uma grande explanação sobre as 4 sementes. 3 sementes daquela foram para o inferno, representando cada pessoa, e uma só foi salva e caiu em terra boa, aquela que se agarra com Jesus. Vem a tempestade, como diz o hino, né? E a tempestade, Jesus faz você sossegar. Mas, mestre, o mar está afundando, nós vamos perecer, vamos todos morrer. É homem de pequena fé. Aí estava lá o Criador, orou, ele estava lá deitadinho, né, na proa do barco, estava lá. Quem está com Jesus no barco, o barco não afunda. O diabo não acaba com tua vida. A gente vê tantas famílias desorganizadas, destruídas, desestruturadas, porque Deus não está no centro daquele casal. Glória a Deus. A gente vê quantas pessoas estão perecendo por falta de
conhecimento da palavra. Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não sabe o Deus que serve. Ela acha que tem gente que é crer do que vê. Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creem. Vocês são mais bem-aventurados do que os discípulos, porque os discípulos vendo os milagres de Jesus, mesmo assim não creu. Mesmo assim não creu. Jesus disse que ia aceitar, ele não creu. Aí Deus enviou uma mulher que era escanteada pelos homens. Eita, era Maria Madalena, 7 demônios. Ô, glória! Os homens queriam condenar ela. Aqueles que queriam condenar ela também coabitou com ela. Era prostituta. Tem aquele ditado de como pode um sujo falar do mal lavado. Por isso que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Nós somos sujos, pó, cinza, miserável, trapo de imundície, como diz Japão. Aí você quer ser mais importante do que o irmão, ser melhor do que ele. Aleluia. No reino de Deus não tem isso. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Todos vão entrar, mas se der lugar. Glória a Deus. A gente vê a casa era para a casa de Deus era para estar cheia. Mas será que a casa de Deus só vai estar cheia quando vier a outra pandemia matar um bocado de gente? Hein? Jesus, quando me revelou a pandemia em janeiro, dia 15 de janeiro de 2019, preguei até na internet, falei tanto, aquele sonho foi real, o aviso de Deus foi real. Eu orei tanto para que não houvesse carnaval, mas o povo se prepara para o carnaval, guarda dinheiro para o carnaval, prepara a melhor fantasia para o carnaval, gasta tudo para o carnaval, mas não vem para casa de Deus, não vem buscar. Aí quando essa igreja estava fechada, todo mundo queria pedir misericórdia pelo parente que estava entre a vida e a morte. Por quantos a gente orou rebelde de igreja, rebelde morrendo lá, tubado, perdendo rins, a missionária lá aperreada, porque não podia tirar dinheiro, porque o gerente não liberava, só o homem tinha senha. E aí? Mas eu não vou falar o nome não. Mas Deus determinou, faça. Eu chorei, porque é um amigo meu. Glória a Deus. Um doutrinador de escola bíblica. Mas era rebelde. Era rebelde, tanto ela como ele, como as filhas. Tinha que ter conserto dentro daquele lá. Glória a Deus. Tem gente que gosta de dar lugar ao diabo, de dar cartaz ao diabo. É por isso que o diabo bota para quebrar. Bota para quebrar. Ele não brinca de ser demônio. Ele veio para roubar, matar e destruir. Posso destruir Jó? Por que não destruiu Jó? Ele não chegou para Deus e disse: olha, eu posso destruir os filhos de Jó? Por que ele destruiu os filhos de Jó? Mas nessa mensagem não, Jesus mandou entregar outra mensagem, viu? Mas é baseado nisso. Ainda não é, mas vocês vão chegar. Aqui é como um culto da família. Aleluia. Se Jesus não estiver no centro, eu sempre aprendi isso, o diabo vai
está o trono dele e as garrinhas dele, para assim andar naquele lado. Muitos se afastarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores de doutrina de demônios. Está aqui, ó, escrito. Mas as igrejas estão vigiando? Não. Está lá a gente pulando, profetizando, mentindo. Já cheguei em igreja e quando eu disse assim, em espírito, eu disse: se tu é Deus, queima minha língua. Como tu está dizendo? Aí chegou a profeta, falou tanta coisa, ainda disse para o irmão deixar a mulher e ficar com a irmã da mulher. Veja as profecias que você vê por aí. O irmão dele, o irmão era amaro, vigia. Eu era garoto, eu era obreiro ainda, eu era obreiro. É casa de Deus. E a vida desse camarada ficou uma vida desgraçada. Ele engravidou a mulher, que foi o maior problema. Cada pessoa, você tem o filho com a cunhada. Aí ele veio conversar comigo: rapaz, é tu e Deus agora. Não posso falar nada, porque Deus não mandou. Agora é o seguinte, a coisa está séria. Se tu mexesse, tu vai ter que assumir a coisa. Se Deus permitir, o Antigo Testamento ainda é contigo, né? Aí Deus vai ter misericórdia de tu para tu ser salvo. Mas complicou, o diabo botou ele no arame enfarpado. Porque tem gente que entra de gaiato como o diabo gosta. Né? Tem gente que entra. Agora para sair é que é lutar Deus, para Deus tirar ele. Você entrou, meu filho? Você procurou mal. Paulo disse: desse estado que afasta. Temos que se afastar. Não tem que conviver. Amém, igreja? Amém. Então, isso que Jesus diz é para nós. Cuida da tua família. E se você não cuidar, o diabo vai lá destruir. Ficar discutindo, se discute, se conversa. Se está desacordo um com o outro, tem que chegar ao eixo, ao centro, que é Jesus. Aleluia. É a vontade de Deus fazer isso? É, então eu vou pela vontade. Glória a Deus. Eu vou. Jesus fez isso? Não, então não vou fazer. Glória. Entendeu a chave como é que é? Olha, uma fofoca do caramba. Jesus viveu com fofoca. A Bíblia fala para exaltar o negócio de fofoca, para dar ouvido a fofoca. Eu vou para ciclo, tem ciclo de oração aí que eu nem vou. Não tenho mais prazer. É só fofoca. Olhar a vida dos outros. Quem gosta disso? Diabo. Isso é ciclo de oração, né? Aí na hora que é para orar com uma pessoa que o diabo está matando, fica tudo com medo, que a mulher está endemoniada. Mas acontece assim lá, olha. Você nem imagina. Cambada de crente, o cara assim, ó, com medo de um endemoniado. Mas temos que ir lá para mostrar a diferença. Que a gente serve a um Deus vivo. Glória a Deus. Ele deu um espírito de ousadia, não um espírito de covardia. Jesus salvou aquela menina, libertou, e o diabo não deu uma tapa na gente. Aleluia. Glória. Salvou ela, usou ela pregou o evangelho para a gente. Teve gente, a irmã dela, que ainda duvidou do que Deus estava fazendo. Foi internar e Jesus disse para mim: agora eu vou guardar minha serva. E guardou. Passava a mão, o diabo não levou. Glória a Deus. É assim que Deus age. Age que eu sou contigo. Esforça que eu te ajudarei. Amém, Deus? Amém. Vamos abrir agora na palavra de Deus aqui, do Antigo Testamento. Né? É um livro bem pequenininho. O profeta Jonas. Quem já ouviu falar do profeta Jonas?
Até quinta-feira agora, não foi, pastora? A gente veio com um homem que disse que não estava mais na igreja. A igreja ele estava em casa. Ele agora frequentar em casa, a mulher deixou ele. E ele estava falando que o peixe não era baleia. Ele disse o nome de um peixe. Eu sou pescador, viu? Mas eu nunca ouvi falar desse peixe que ele falou. É só a misericórdia de Deus. A gente vê cada coisa. Tem peixe maior do que a baleia? Ô, glória! Me diga. Se a Bíblia diz que é baleia, é baleia. Se ela disser um grande peixe, então o que é um grande peixe? Vamos analisar, vamos pesquisar. Se é a cacholote, tem tanto, só citar nome aqui, misericórdia. Aleluia. Todos acharam? Vamos acompanhar a história de Jonas. Essa história é para você, é para sua família, é para você que ainda não está andando nos caminhos do Senhor ou está afastado do caminho do Senhor. Jonas, do capítulo 1. O chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, e estava no navio para o livrarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormioso? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos, por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua, de onde vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levanta-me, lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens reclamavam para fazer voltar o navio. Eles remavam, mas não podia, por quanto o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar,
e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois este homem ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jona, e esteve Jona 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ainda tem mais, vamos ler. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Veja que Deus deu uma ordem para um profeta que conhecia Deus. E ele fez o que? Como ele queria, não como Deus queria. Ele foi rebelde. Ele tentou fugir da presença de Deus. Quem pode se esconder da presença de Deus? Quem pode? Ninguém, nem o diabo, que é espírito, ele pode se esconder da presença de Deus. Jonas, ele foi para bem longe. Tem gente que, Deus tem algo com ele, mas ele é aquele indivíduo que não quer trabalhar para Jesus, é preguiçoso, ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não quer descer na madrugada, ele não quer ler a palavra de Deus, buscar conhecimento através do Espírito Santo, que é o nosso professor. E aí a gente vê Jonas entrou no barco, mas lá Deus foi ter com ele e com aqueles homens. Aqueles homens, diz a Bíblia aqui, que eles adoravam outros deuses, e não o Deus de letra maiúscula. Eles adoravam os deuses que esse mundo serve. Um Deus que tem olho e não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pode acudir ninguém, nem apalpar ninguém, tem pés, mas não anda, nada pode fazer, são deuses mortos. Eles clamaram, fizeram até sacrifício, mas não respondeu. Porque muitos podem dizer, quem manda no relâmpago, no trovão, na chuva, é fulano de tal. Não, quem manda é Deus. Entidade nenhuma manda em nada. Não tem poder nem para pegar um capim da vida a ele. Glória. E aqui mostra quem é Deus. O mesmo Jesus que os discípulos disseram: quem é esse que o mar e o vento nos obedecem? Esses homens, eles fizeram sacrifício depois que Deus operou. Quando ele jogou Jonas, houve uma bonança. Aquele mar bravo que ia atorar o navio no meio, ficou quietinho. Sabe por quê? Porque quem manda no mar é Deus. Ele é o Criador. Ele, por acaso, ele não chegou perto dele ali? Eu vou mandar provisão. Enviou o povo. O povo levou carne, levou pão para ele. Obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu. A natureza obedece a Deus. Quando Jesus chegou naquela figueira, pediu, foi ver fruto nela. Cadê fruto? Cadê figueira? Cadê figo para ele comer? É o Criador, meu irmão. O que foi que Jesus fez? Abençoou aquela figueira, não foi? Não. Como foi que ela ficou, a figueira? Seca. Nunca mais deu fruto. Assim é crente que não quer trabalhar para Deus. É crente que não quer dar lugar a Deus. Mirai-vos sob a potente mão de Deus, e no tempo oportuno ele vos exaltará. Glória a Deus. Buscai-me, e encontrarei-me, como buscar de todo o coração. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, abre-se. Mas aquele que tem preguiça de orar, de fazer um jejum, em prol da vida dele, Jesus não precisa de tu não. Tu precisa dele.
Verdade, Deus. Jesus ele só mostrou exemplo. Ele não precisava jejuar 40 dias, 40 noites, não. Ele mostrou exemplo. Exemplo. Quando Jesus ele saía da missão, ele ia para a vigília orar ao Pai, na madrugada. Aí você não quer. Você quer estar deitado na caminha, no quentinho, né? No ar-condicionado, vendo televisão, né? A tela que às vezes cega muitos aí, se torna crente preguiçoso. O Espírito Santo levanta você de 2 horas da manhã e você não dá ouvido a ele. Aleluia. Glória. Mas Senhor, por que não vem um sono? Por que não vem um sono? Eu quero dormir. Aí você se mexe para um lado, para o outro, se enrola no lençol e bota ventilador. Ah, eu vou tomar um banho com calor, não é calor. Mas é o Espírito Santo, meu filho, Glória. tocando em você para você orar, para você buscar mais, para você não ser pego de surpresa. É feita as sementes que foi citado hoje. Se você não for uma boa semente, vai ser destruída, porque aquelas sementes, a primeira, o jabuti, que significa ali, foi o demônio que arrebatou a palavra de Deus. Você ouviu a palavra, mas não deu ouvido. Outro secou o espinho lá, ó. Glória. Preferiu mais coisas do mundo. Preferiu a riqueza, os prazeres, os desejos, as coisas que perecem, que Jesus disse: busca o meu reino em primeiro lugar. Busca. Aí você: não, eu quero estudar, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter uma mansão, eu quero ter isso tudo mesmo. Aí Jesus vem, tu fica, vai ser tudo destruído. Irmão, Aleluia, Jesus. como diz Glória. Pedro lá, será queimado, não tem aço que suporta o fogo que Deus vai descer na terra. Aleluia. Glória a Deus. Está lá em Malaquia, o castigo de Deus que vai vir sobre a terra. Está lá em Mateus, capítulo 24 e 25. Está lá em Apocalipse. Eita, não é brincadeira não, vai comer a palavra, meu irmão. Em vez de estar discutindo com a mulher, vai orar. Ela tem que ver o espelho de Jesus na tua vida. E aqui Jonas, desobediente, o que aconteceu? Deus enviou uma baleia, deu ordem ao peixe: pula ele, leve ele para lá, para debaixo do meio, para a profundidade. Eu sou mergulhador, mas se você descer 10 metros sem descomprimir, você estoura seus ouvidos. 10 metros. Se você descer 50 metros, que o homem não desce, é muita pressão, é complicado. E onde Jonas desceu, você não tem ideia o quanto ele desceu, as profundezas, era abismo profundo, lugar escuro. Ele até disse: eu desci a profundeza do inferno. Você já pensou lá dentro, no escuro? Jonas estava dizendo aqui que as águas batiam no pescoço dele, enrolavam ele agoniado. Imagina aqueles vômitos da baleia dentro da barriga dele. Aí foi o irmão e disse: olha, a baleia tem um estômago bem pequenininho. Você entende de peixe? Só para você ter ideia, a guerra da baleia é desse tamanho. Sabe o que é guerra? Aquela coisa que a gente tem aqui do lado, só uma desse tamanho. Meu irmão tem lá, se você quiser tirar a prova, desse tamanho. A guerra da baleia. Então não diga que o estômago da baleia. Você está dizendo que o nosso Deus é mentiroso? Desceu. Lá ele clamou, reconheceu, mas ainda não se converteu de verdade. Você acredita? O cara passou aquilo tudinho. 3 noites, 3 dias e noites, não é brincadeira. Água, engolindo água. Cadê água? Cadê comida? Cadê ninguém para conversar? Cadê repouso? Você não dorme, meu irmão. Só água, aquela nojeira na tua cara, aquela coisa enganchando assim, você é doido. Deus protegeu o sofrimento para ele. Se ele descesse
Como eu estou dizendo a vocês, como diz a Bíblia, ele explodiu. Só para você ter ideia. Você lembra aquele navio que desceu, onde estava o Titanic, explodiu? Morreu todo mundo? Era um navio apropriado, já tinha descido. Mas já estava fraquinho na nataria dele. Tinha descido umas cervejas, e ali, aqueles homens ricos que pagaram para morrer, nem voltaram para contar a história. Se Deus botou lá no fundo do mar, o que é que você vai querer ver a desgraça? Você vai procurar desgraça? O mundo é desgraça, meu irmão. Pecado é a desgraça do homem. O salário do pecado é o que? A morte. Você tem que ir para a vida. Não entrará no reino de Deus o que? Os fornicários, os feiticeiros, os agoreiros, os homossexuais, quem bebe, os viciados. Que é viciado em tudo que for vício. Tem um vício em televisão, tu vai pôr a Bíblia, meu amigo. Preferir-se é coisa da terra. Vou ter um vício em jogo. A Bíblia não diz jogo, não. Foi que os soldados fizeram lá na cruz, não tiraram só na veste de Jesus, já foi um jogo. É diabólico, meu irmão. Quantos crentes morreram que a gente conhece que jogavam? Jogo do bicho, jogo do azar. Aí o que é que diz aqui o Senhor? Na oração, Jonas orou, né? Quem está entendendo essa mensagem? Aplique, porque se você aplicar na sua vida, um dia você vai dizer: Jesus, aquela mensagem me salvou. Obrigado, Jesus, por me acordar, por eu não ser um Jonas da vida. E diz aqui no capítulo 2, a oração de Jonas: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Se Deus não ouvisse, hein? Coitado de Jonas, hein? Glória a Deus, aleluia. Porque tu me lançaste num profundo, num coração dos mares. A corrente das águas me cercou. Presta atenção, igreja. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, as águas batendo assim para lá. E eu disse: lançando estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele já imaginando se Deus ia dar mais uma chance. Ele está aqui na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Está vendo que ele foi lá para o abismo? E as águas se enrolaram na minha cabeça. Veja a agonia desse homem. E eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E os que observavam a falsa vaidade deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonathan na terra seca. Olha aí. Está vendo como é importante você clamar ao Senhor? Glória! Ele sabia que era o fim dele, e ele se arrependeu. Ele lembrou dos momentos bons. Quantos, né? Está agora no leito de enfermidade, lembrando: eu era tão bom quando eu estava na igreja, louvando ao Senhor, pregando a palavra, evangelizando, orando. Agora estou aqui entre a vida e a morte, e o câncer está comendo ele lá. Quantos estão lá no hospital? Glória a Deus. E o médico disse: nada posso fazer por você. Aleluia.
Você está pensando que o médico vai dizer: olha, eu vou te dar 10 dias de vida? Não, porque ele decidir ali, está decidido. Pode matar ele. A palavra é essa. Não dá uma remédio nele aí. Acabou-se. É assim. Por mais que seja o médico, ele faça juramento, mas quando chega a hora, eles fazem isso. Dizendo aqui, né? Para terminar aqui, para vocês entenderem mais, veja só, o peixe obedeceu. Será que o diabo não vai obedecer quando Deus disser: isso aí não toca não? É? Ah, mas eu sou maroel lá do inferno. Eu para mais de milhões, eu dirijo todos eles, mais de milhões. E tu acha que milhões de demônios vai tocar em tu se Deus não permitir? Eu ainda não vi de Lucifer a Pombagira, não vi um querer não obedecer. O lugar que Deus está, neste lugar, ou na sua vida, o diabo ele tem que se dobrar e ficar de joelho. Glória a Deus. Porque ele não fica diante do pastor Reginaldo, ele fica diante do Espírito Santo que está em mim. Aleluia. Ele obedece, ele sabe que ele tem o selo de Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todas. Não interessa se ele é pequeno, se é o maioral, se é protestado, se é o principal, vai ficar tudo de joelho. Você tem que mostrar o poder de Deus, o Deus que você serve. Ou você é um crente covarde. Porque Jonas aqui foi covarde. Covarde, Deus mandou ele ir lá. Por que ele não foi? Porque ele fugiu. Ele sabia que naquela cidade havia o quê? Muita ruindade, perversidade, prostituição. Como Sodoma e Gomorra. Às vezes você está com vergonha de pregar para o seu vizinho. Aquele é bebo, aquele é maconheiro, aquele é ele, aquele é... Tem que pregar, meu irmão. Tem que pregar. Se você não pregar, quem vai pregar? É os anjos? Você acha que é os anjos que tem que pregar? Os anjos ele tem a missão dele de lhe guardar, de lhe proteger, de lhe dar livramento, mandar mensagem para você. Mas você tem o que? A responsabilidade de Deus para levar o Evangelho. Jesus trouxe o Evangelho até nós. Foi guardado o Evangelho que seria destruído. Então, Deus conservou a herança para nós, a Bíblia Sagrada. Desde que ser preguiçoso. Que a Bíblia diz que os preguiçosos não vão entrar no reino do céu, não. Aleluia. Glória a Deus. Os tímidos. Sabe o que é tímido? O cara que tem vergonha. Ah, vão mangar de mim que eu sou crente. É melhor tu ser crente, porque tu ser macumbeiro. Aí tem macumbeiro que tem vergonha de ser chamado macumbeiro. Por que você tem vergonha de ser chamado crente? Você não bebe, se prostitui, você não rouba, você anda, é um seguidor de Jesus. Qual a vergonha que você tem? Aleluia. Se Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, diante dos anjos, eu me envergonharei dele quando chegar na presença do meu Pai. Jesus falou, não foi o pastor Reginaldo não. Aí vamos terminar aqui. Aí diz aqui, mas isso aqui diz que terra seca, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta, vai a Nínive de novo e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, até as crianças, viu? Se vestiram de saco, viu? Essa palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza,
vejo uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, prove coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem beba água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clame fortemente a Deus, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhe faria, e não o fez. Veja que Deus mudou a história aí. A oração, meu irmão, move montanha. A oração move montanha. Por isso que quinta-feira tem um culto da oração. À tarde, né, o culto da vitória. A oração de manhã é consagração. E para terminar, você vê que até os animais fizeram jejum. Vestiram, mesmo não sendo crente, o rei decretou. Ia ser destruída. Era 4 dias você andando, só que Jonas só andou um dia. Veja só. Glória a Deus. Começou a rebeldia aí. Era para rodar a terra todinha. Mas ele estava vendo que ia acontecer a desgraça com o povo. Ele não creu que Deus já ouviu a oração do rei, nem daquele povo não. Para ele, está perdido. Isso é um exemplo para você de mim. Esse cara não quer nada com Jesus. Prega, 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 que a semente vai ser semeada. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Faça o ir de pregar o Evangelho. Ele falou, mas ele ainda não creu. Ele ficou de longe na cidade, né? Ficou lá olhando, Deus destruiu a cidade. Aí continuando, mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. Olha só, olha como ele é brabo. Veja só, tem tanto crente assim, viu? E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longando grande e benignidade, e te arrependeste do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é a morte do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Veja só, ele não creu que Deus podia salvar aquela cidade, aquele povo. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte à subida alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, quer dizer que não sopra de jeito nenhum. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vê que homem blasfemo, vê que homem rebelde. Então disse Deus a Jonas: faze bem que assim te ire por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivesses tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens,
e não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Glória a Deus. Deus repreendeu ele. Ele estava preocupado com o morrer. Quem deu a vida a ela? Foi Deus. Deus dá ordem. Vou mandar isso, vou mandar aquilo, acabou-se. Mas ele não se preocupou com aquelas almas, se preocupou com aquilo que perecia. Por isso que ele foi ferido na cabeça. Gravemente, a Bíblia não fala mais adiante. Mas isso é para crente rebelde. Veja, até ele falando, respondendo a Deus, ele foi rebelde. Crente rebelde só leva desacerto, não. Se chega a Deus, e Deus chegará até você. Amém. Glória. Ele disse: aquele que está comigo, estarei com ele, mas aquele que me abandonar, abandonarei também. Amém, igreja? E sirva de exemplo à igreja.